Olá, seja bem-vindo ao canal Ailton Debona, canal sobre espiritualidade. Seja bem-vindo ao canal. O tema hoje sobre o cemitério. O cemitério não é aquilo que vocês pensam, que tem paz, que tem conforto. Então vamos lá. Pessoal, o cemitério não é aquilo que a grande maioria pensa, tá? Não tem paz dentro do cemitério, porque tem muito espírito apegado ao corpo físico, tá? Espírito perturbado diante de mágoas, tragédias ocorridas, tristezas por ser manipulado, usado, enganado diante de familiares, em que esse espírito tem um apego à matéria, tá? Quando tem apego à matéria, esses espíritos que estão mais próximos da gente do que está na cidade espiritual ou está no inferno, né? Onde católico e evangélico se coloca. Católico e evangélico se coloca o quê? O que se compõe do inferno, né? O inferno. Mas há 3 repartições, 3 pontos, 3 locais onde os espíritos estão. Tá bom? Vamos lá. Espíritos apegados à matéria, à casa, à família, objeto, bens materiais, a desejo ao sexo, à bebida. Aí vem espíritos perturbados, espíritos amargurados, espíritos iludidos diante de parentes que usou, manipulou, enganou a pessoa, né? Então vamos lá. Seria um umbral mais leve, seria o inferno mais leve para católico e evangélico, tá bom? Então, vamos se colocar esse ponto. Esses espíritos que estão na nossa volta dos encarnados, que estão mais perto pelo ponto do apego à matéria. Tem os espíritos que estão lá no umbral, que seria inferno, né? Que também é parte de um sistema diante do plano espiritual, onde as emoções, as sensações são um pouco mais intensas. Então, vamos lá. Seria o umbral médio, né? Para a gente que tem a mediunidade, espíritas, umbanda, quimbanda, né? Mas cada um tem o seu termo, né? Mas fica nesse padrão. Então, os espíritos que estão no umbral leve são manipuladores, assassinos, né? Suicidas, onde estão com muita culpa, tá? Até espírito com muita culpa de ser um mau pai, uma mal mãe, né? Os viciados entre bebida, drogas, álcool, que destruíram seu corpo físico e hoje estão lá, tá bom? Não por maldade, ali é um local sob trabalho espiritual. É aquilo, você aprende ou com amor ou com a dor. A trajetória que você escolheu vai ser um aprendizado para o espírito, mas nunca por maldade de Deus, tá? Locais próprios para um aprendizado. Até os espíritos que estão à nossa volta por apego, tá aqui na nossa volta, né?
em frequência diferente do que o estado da matéria, o estado da matéria. Então, para vocês entenderem, nada é por maldade, mas sim por um aprendizado, tá? A vida física é um aprendizado, a vida espiritual é um aprendizado, tá bom? Tanto os espíritos que estão apegados, tanto os espíritos que estão em culpa, e tem espíritos totalmente densos, raivosos, raiva, mágoa, muito mais profunda, muito mais densa, né? Vamos lá, espíritos que em vida não sente remorso por ter matado alguém, não sente remorso por ter manipulado alguém, né? Não teve remorso de ter feito tão mal para uma pessoa, seja qual ato, ação, atitude, o comportamento que aconteceu aquele ato diante de uma outra pessoa, né? Então, no lado espiritual, onde é inferno para vocês católicos, são 3 pontos: espíritos que estão na nossa volta. A pegada matéria seria a parte leve, onde um espírito pode estar. A segunda parte é manipuladores, suicidas, pessoas muito apegadas à matéria grosseiramente, né? Assassinos, que estão também lá, mas não tão igual um mau gosto, né? E existe um mau gosto onde é a terceira ponto espiritual, que é onde estão os espíritos realmente densos, amargurados, tristes, se afastaram da luz, se afastaram daquele ensinamento que eles em vida tinham dentro das suas religiões. Então, para não que não tem remorso diante da maldade, do manipulamento, da ação que causou ao outro, eles estão nesse local totalmente escuro, totalmente desequilibrado, né? Um mau gosto é um lugar totalmente desequilibrado, um mau médio, a mesma coisa. Para os espíritos que estão na nossa volta, a pegada é um pouquinho mais suave, né? Então vamos lá. Por que o cemitério, tá? O cemitério não é um lugar bom, não é um lugar de paz, porque tem espíritos apegados à matéria, tá? Espíritos magoalmente chateados porque foram manipulados em vida por parentes, por família, por amigos, né? Perturbação diante do acontecimento da morte, tá? Dos acontecimentos na hora da morte, né? Como o filho que tira a vida da mãe, o choque que teve, né? Então, no cemitério, lá tem de tudo, tá? Lá tem de tudo. Tem até espíritos sendo usados, manipulados, né? Vamos lá, espíritos, né? Que estão lá no cemitério, que em vida foram pessoas, né? Porque temos a vida física e a vida espiritual. Quando a gente está acordado, vivendo a nossa vida física, a gente está na matéria física. Quando o corpo dorme, a gente passa para o lado espiritual. E isso acontece após a morte, né? Então, com isso,
tem esses espíritos que estão lá por questões tristes, né? Em que em vida fizeram mal, fizeram feitiço, fizeram alguma coisa de maldade para o outro. Então tem espírito lá, está sendo usado para trabalho. Exatamente. Pessoas que fazem trabalho, maldade, energeticamente, espiritualmente para uma outra pessoa, em si, após o desencarne, tem entidades que usam e manipulam essa pessoa. Tá? Porque o espírito não veio para enganar, mentir, usar, manipular, fazer o outro de besta, babaca, idiota, capacho. O espírito veio somente para viver a vida dele, fazer a jornada dele, acabar a missão dele, não atrapalhar a vida do outro, tá? Porque quando a gente atrapalha a vida do outro, a gente está atrapalhando a vida do outro e está estragando a nossa vida, tá? Né? Porque tem muitas pessoas que ficam preocupadas com o outro, mas não fica preocupado em respeitar o outro. Ou é preocupado com o outro, mas não cuida da sua vida ou da sua jornada física, tá? Então, tem espíritos lá, né? Infelizmente está sendo usado, manipulado, espírito muito perturbado emocionalmente pela a tragédia da morte, espírito triste que parente manipulou e usou ele a vida toda, aonde ele nunca fez nada com ninguém, mas foi usado, foi manipulado, foi enganado, sabe? Aquele questionamento, o que eu fiz? Por que eu mereci isso? Entendeu? Diante desse mundo aqui que não tem espiritualidade ainda. Vamos falar bem sério, que não tem espiritualidade. Aqui tem pontos de entendimento um pouco, levemente da espiritualidade, mas na vivência da espiritualidade ainda não. Então, o cemitério é muito usado por fazer rituais lá, não é? Porque tem muita energia. Quando o espírito está triste, gera um campo vibracional. Ele está triste, magoado, raiva, ódio, ira, que está ali. Então tem muita energia. O espírito ele tem sentimento e tem um pensamento. Então toda raiva ou toda tristeza, todo o que ele sente, vira energia naquele local. Tá? Pessoas que vão para o cemitério, ver os parentes, acender uma vela, chora lá, essa energia também que fica lá. Porque há um ponto que as pessoas que estão dentro da igreja só têm um entendimento que existe a vida espiritual na cidade espiritual, mas não tem esse ponto de se colocar que a vida espiritual no cemitério. Espíritos desapegados, espíritos desencarnados com apego à matéria física que está ali, tá? Então a proposta igual desse canal também é para levar essa consciência, tá? Que a vida após a morte ela continua. A gente deixa de viver o corpo físico para viver a vida espiritual. Porque a gente já vive essa vida espiritual quando o corpo descansa, quando entra o sono. E o corpo ele precisa descansar, o espírito não. Então nesse momento onde vem o sono profundo, o espírito sai. Vamos viver a nossa vida espiritual. Então a vida física e a vida espiritual era uma só, tá? Tá bom? Então é isso que devemos se colocar no ponto do entendimento. Tá bom? Vocês compreenderam?
Eu espero que vocês compreenderam, tá? Então, quando vocês vão no cemitério, vocês têm de entender que tem espírito ali, né? Quer dizer, pode ter espírito ali, ainda apegado ao corpo físico, apegado a essa crença que tem muito espírito que desencarna e acha que o cemitério é o local definitivamente para o espírito até quando Jesus voltar, e não é assim, tá bom? Tá? O cemitério é um período, um tempo de aprendizado, de olhar para dentro de si mesmo, porque dentro da vida física, não trabalhamos isso, olhar dentro de nós mesmos, ver como a gente está cuidando do outro, como a gente tá conduzindo a vida do outro, manipulando o outro, querendo algo do outro, passando por cima da vontade do outro. Se a gente está olhando para o sentimento do outro e dando valor, não só do nosso sentimento, o que a gente quer no futuro do outro, mas sim respeitar o futuro do outro, né? E assim temos uma espiritualidade muito mais linda, mais bela sendo passada para frente, e tendo uma consciência espiritual muito mais elevada para o espírito desapegar cada vez mais com o entendimento espiritual dessa bagagem dentro da vida, de desapegar, tá? Desapegar a matéria, o corpo físico, isso sendo trabalhado dentro da vida física, olhar para dentro de nós mesmos e olhar o que o outro sonha, abençoar o que o outro quer, deixar o outro seguir a vida, se colocar que aquilo que a gente sonha não cabe para a vida do outro, cabe a nossa caminhada, tá? Ok? Trabalhar o ego dentro da vida, né? Que a gente precisa trabalhar o ego, né? Eu quero, eu posso, eu desejo, eu quero que o outro viva a minha vida, né? Porque ficou nesse ponto da vida física, porque você põe o filho no mundo, né? Você põe o filho no mundo e ele tem de pagar tudo aquilo que você gastou com ele, né? Isso vai no ponto de você não olhar o sonho do outro, não entender o outro, não compreender o outro, mas só querer algo para si mesmo, tá? Então, é isso que a gente tem de trabalhar muito, mas muito mesmo, para não causar diante do ego nosso um pensamento de fazer mal para o outro, tanto mentalmente ou fisicamente, tá? E até mesmo espiritualmente, né? Tem muitas pessoas que não têm a noção o que você faz de mal para o outro espiritualmente, você está fazendo 2, 3, 4, 5 vezes mais para a tua vida, tá? Você está apanhando mais peso para sua jornada espiritual, né? Ao invés de você se transcender, sair da esfera física do planeta, que é tão difícil, a gente sabe como esse planeta aqui, sem espiritualidade, é um caos absoluto, porque ainda não tem espiritualidade e fraternidade, né? Então, vocês sabem o que é o caos. Então, quando você faz mal ao outro espiritualmente e fisicamente, manipular o outro, né?
você está colocando muito peso e atrapalhando sua jornada como espírito. Você está sendo um espírito imaturo. Imaturo de querer o seu ego, de querer o seu sonho sendo conduzido em cima do outro, tá? A gente não veio em vida para colocar nossos sonhos ou metas em cima do outro, tá? E ainda quando um indivíduo não quer seguir o nosso sonho, tem de ter um entendimento, a compreensão de respeitar esse indivíduo. Então no cemitério é muito caos, tá? Dentro do cemitério tem entidades, né? O guardião do cemitério está ali, outros espíritos que estão ali, né? No cemitério você encontra pombagira, Exu, você encontra Exuínim, às vezes, né? Então, as entidades se fazem presente ali dentro do cemitério, tá? Tá bom? Então, tem espíritos dentro do cemitério que ainda precisam ser trabalhados, algo relacionado a apego à matéria, tá? Eu vou dar um relato muito importante, tá? Um relato muito importante, tá bom? Vamos lá. Eu estava conversando com uma amiga da minha amiga lá na quadra municipal, eu falando para ela que eu tenho mediunidade. E ela contou uma história que ela e a amiga dela, que é a vizinha dela, foi para o cemitério. E a amiga dela tem o costume de pegar os vasos dos túmulos. Tem as flores lindas, bonita, e levar para casa. Aí a amiga dela, que você acha que as pessoas que morreram estão aqui, né? Leva. Aí ela levou e punhou em cima da mesa. Escuta só. Aí ela acordou de manhã e viu um espírito olhando o vaso. Entendeu? Aí ela foi lá no túmulo e levou o vaso com a flor. Aí ela percebeu que era a pessoa que estava enterrada aqui no cemitério, né? Então, é isso aí. Porque tem espírito, se tem apego ali no cemitério, espíritos apegados ao corpo físico, imagina um familiar lá põe um vaso, deixou lá um vaso. Esse espírito vai olhar o vaso como um presente à posse dele, tá? Entendeu? Você compreendeu? Vai virar um apego sentimental, tá? Porque tem espírito que tá lá. Se tá no cemitério, tem apego ao corpo físico, tá? E tem questões que é muito trabalhado no cemitério, nesses pontos aí, apego ao corpo físico, à matéria física. Então, ali, esse ponto é trabalhado no cemitério. Tá bom? Entendeu? Aí quando for isso trabalhado, tá pronto para ir, vem um espírito superior, alguém que mora da cidade espiritual, e leva esse espírito para a cidade espiritual. É assim que funciona no cemitério, de espíritos que estão lá, espíritos que estão andando na rua, tá? Os espíritos que estão andando na rua
é que não tem apego ao corpo físico, tem apego às outras coisas, né? A bebida, ao sexo, a casa, a família, né? Ao ato sexual, né? Qualquer tipo de vício, tá bom? Então, é colocado lá. No umbral médio, as pessoas muito arrogantes, elas estão no umbral médio, tá? Pessoas muito arrogantes, que se acham demais, ou tem uma arrogância que tenta passar por cima do outro, estão no umbral, né? Na segunda etapa, que é um pouco mais pesado do que os espíritos que estão na nossa volta em frequência espiritual, tá bom? Tá? Então, você que é católico, você evangélico, não olha para o cemitério um local de paz, porque não existe paz, tá? Você vai encontrar paz na cidade espiritual. Você vai encontrar paz em outras casas mais avançadas da caminhada do espírito, que é onde tem muito mais paz, tá? No cemitério você não vai encontrar a paz, você vai encontrar um caos, você vai encontrar espíritos apegados, depressivos, angustiados, deprimidos, manipulados, né? Usados. Você vai ver obsessores, entidades. Então, tudo está lá no cemitério. As entidades estão para trabalhar algo do espírito que precisa ser trabalhado diante pela a dor, muitas vezes. Um aprendizado dificultuoso, né? Porque a caminhada da dor não é nada mais de um aprendizado, tá? É aquilo que a gente ignorou numa vida física diante de tanta informação que temos, tá? Diante da vinda de Jesus e tanto outros mestres, espíritos iluminados que vieram, encarnaram para mostrar o amor, a fraternidade, a compreensão, a paz, a compreensão, né? E graças a isso a gente está numa caminhada de um mundo um pouco mais melhor, né? Um pouco mais de luz, ainda não é... O planeta Terra não tem aquela fraternidade, união, amor, coletividade, entendimento de um mundo mais melhor, depende de cada um de nós, todo mundo unidos, cobrar mais saúde, educação, segurança, infraestrutura, sabe? Parar de vender seu voto por face de pessoas, né? Mas sim de atitudes de um mundo mais melhor, né? O nosso mundo necessita disso. Nosso mundo, ele necessita de transformação. Essa transformação primeiro vem diante de entendimento espiritual e mudança espiritual, partindo de dentro para fora e não de fora para dentro, tá? E a gente, com isso, transformar cada um, todo mundo unido nesse foco, nessa transformação de um mundo muito mais melhor. Um mundo que vai ser muito mais melhor para filho, neto, tataraneto, e assim vai, tendo essa espiritualidade, né? Então, o cemitério, pessoal, não se coloca em um local bom. Não tem local bom. Não é um local bom, tá? Eu, como médium, vejo como os espíritos que estão lá, tá bom? Espíritos muito... estado mental desequilibrado, tá? Emocional muito desequilibrado, tá bom? Lá não é um local
bom, tá bom? Lá é um local onde construímos para deixar o corpo físico. E se a gente tem um entendimento espiritual que o corpo é só um objeto, um instrumento para o espírito na vivência física, onde não devemos pegar apego ao corpo físico, apego ao cemitério, tá? Nesse pensamento que o espírito vai ficar lá eternamente, o espírito não pode ficar lá eternamente, o espírito não pode ficar parado, o espírito não pode ficar estagnado num pensamento, num local só. Tem de dar a passos uma jornada espiritual novamente, seja encarnando novamente, tá bom? Ou não, isso vai depender do como o plano espiritual vai estabelecer a sua jornada, né? Se você vai encarnar ou não, né? Então é isso. Então é isso daí, tá bom? Então não olhe o cemitério como um lugar bom, agradável, tá? É aquilo que eu sempre falo, não tenha medo da morte, tá? Que eu sempre falo dentro do canal, a vida após a morte ela continua, tá bom? A gente deixa do corpo físico, que é um instrumento para o espírito na vivência dessa vida física, e voltamos para o lado espiritual, que a gente, como eu já falei, quando o corpo descansa, o espírito sai. A gente já vive essa vida espiritual, onde a grande maioria não percebe, porque a grande maioria sai fora do corpo inconscientemente, tá? A gente sai inconscientemente porque o corpo precisa descansar, o espírito não precisa descansar, mas o corpo é um instrumento para o espírito. Então, como não tem função que o corpo está precisando de descansar, o espírito sai fora do corpo. Então, a grande maioria sai fora do corpo inconscientemente porque o corpo está cansado, esgotado diante de um dia de trabalho imenso, esgotado. Chegou em casa, deitou no sofá, na cama, dormiu, cochilou, o espírito sai. Tá, beleza? Tá entendendo? Então é isso. Por favor, católico, evangélico, entre outras religiões, não se coloca o cemitério um lugar de paz. Você está se colocando um pensamento infantilizado, onde nós médios observa que ali não é um lugar bom ainda, tá? Um beijo para vocês, gratidão pela presença de vocês, tá? Então, obrigado por deixar o like, obrigado por assistir o vídeo todo, muita gratidão. Eu faço live todo dia, melhor dizendo, dentro do YouTube, segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, horário de Brasília, às 9h30 da noite. Eu começo a fazer às 8h30 aqui do estado de Rondônia. Eu sou de Rondônia, o interior de Rondônia. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Tá bom? Conto com o apoio de vocês, deixando o like dentro do vídeo, assistindo o vídeo. Muito obrigado por tudo. Dinheiro do mundo paga a presença de vocês. Gratidão por tudo. Tá? Valeu por tudo. Tchau.